primeira questão do planejamento estratégico e assim falar em administração pública, é muito difícil a gente pensar nisso sem pensar no orçamento, né? Porque o orçamento é uma lei, Estado, federal e município são leis que podem ser para 4 anos, pode ser para 1 ano, e 1 ano também é um ano um pouco, né? A PPA, LDO e LOA. Então, os planejamentos na gestão pública, em qualquer órgão público, de alguma forma, ele tem que estar preocupado e pensando também na questão do orçamento, né? Isso é uma preocupação? Sim. Tem alguma desvantagem desse ponto, né? E é isso que também tem algumas sugestões de como quebrar isso, né? Assim, para quem trabalha há muito tempo no serviço público, para quem está em instituições, por vezes a mudança de governo quebra, né? Troca, então muda um governo. Então, por isso é importante ter um planejamento de longo prazo, né? Quando fala planejamento estratégico, estratégia não é de um ano para o outro, né? Mesmo até o planejamento individual, né? A gente não faz planejamento para o mês seguinte, a gente faz planejamento para um longo prazo também, né? Nas empresas, qual é o prazo ideal? Não tem um número certo, não tem quantos anos. Algumas empresas trabalham com 10, 15, 20, 30 anos, né? Depende do mercado, depende da atuação. Os órgãos públicos, uma sugestão que se coloca é trabalhar para além de 2 orçamentos, para além de 2 governos. Então, 2 governos são 8 anos, então planejamento para 8, 9, 10 anos, né? Então, que perpasse mais de um governo, para que a gente não fique refém, enquanto servidores, enquanto gestores públicos, a um orçamento, a um governo, muda o governo, abandona projetos, né? Então, é importante pensar no longo prazo. Então, isso a gente não pode escapar da questão do orçamento. E aqui entra um ponto para fazer assim, e aqui é um ponto, acho que vital, sobre a questão do planejamento de gestão de pessoas estratégico, a pirâmide dos níveis, né? Estratégico, tático e operacional. As decisões, né, estão lá no estratégico. Então, para a gente transformar, pensarmos aí uma universidade com uma gestão estratégica, a gestão de pessoas tem que estar no nível estratégico. Mas como faz isso? Bom, quem é o nível estratégico da universidade? São pró-reitorias, né? Várias universidades aí, a URGS, a Universidade Federal do Paraná e tantas outras universidades públicas têm ali a pró-reitoria de gestão de pessoas. Ou seja, é você colocar no nível estratégico das decisões a gestão de pessoas. Porque não adianta eu pensar em estratégico se a gestão de pessoas é operacional ou, no máximo, tático. Precisa ter um acento. Qual é a dificuldade, qual o problema? Sim, nós temos aí um problema, relações de poder, briga por espaço, né? Então, porque é mais cargos, é mais alguém que vai sentar à mesa para decidir. Então, briga por definições, né? Qual o rumo da universidade? Para onde vai a instituição pública? Para onde vai meu órgão? Para qual caminho? São as pessoas que estão no nível estratégico que vão decidir. Então, você vai estar também compartilhando um espaço para dizer, olha, as pessoas são importantes. E por que essas pessoas são importantes? Aqui que entra, primeiro, a universidade tem que ter um planejamento estratégico, tem o PDI, que foi colocado agora, esse é o primeiro, que é feito por 10 anos, né? Anteriormente era 4 ou 5 anos o anterior, então já está no caminho, né? Mas você tirar a gestão de pessoas e levar para nível estratégico, há que se pensar, e aí é provocação, há que se pensar uma pró-reitoria de gestão de pessoas, para que você mude também o pensamento. Mas, claro, vai ter a disputa, né? Aqui é a questão dos prazos, vai ter a disputa de espaço, mas não, se pensar de alguma forma, não é uma disputa, né? Por que é importante a gestão de pessoas no nível estratégico? Se você considera que as pessoas são importantes, e da UERGS são, porque no PDI, algumas questões se coloca, qual o ponto positivo da universidade? Os docentes, são as pessoas, né? Então, você contratar bons professores, achar as competências, definir quais são as competências que um professor da UERGS precisa ter. Então, isso é pensar estratégico, é pensar para daqui a 5, 10 anos, né? Que universidade eu quero no futuro? Isso é um planejamento geral da universidade, e a gestão de pessoas tem que estar envolvida nisso, né? Como parceiro e trazendo ideias, não apenas como, agora passa para o RH, a gestão de pessoas vai e contrata. Não, ele tem que estar participando da decisão. Então, para mudança estratégica, a gestão de pessoas tem que subir de nível também. Então, a percepção, né, dos servidores é que sim, que a gestão de pessoas da universidade ainda encontra-se muito forte a questão operacional. E isso, assim, para pensar em planejamento estratégico, numa visão de gestão de pessoas estratégicas, primeiro, o operacional vai ter que existir, né? Vai sempre ter que existir. Então, assim, eu perguntei para a Cristina, quantas pessoas tem hoje na gestão de pessoas? 6.
Na época que eu trabalhava na UERGS, uma quantidade menor de servidores, menor de empregados, nós trabalhávamos com 5 pessoas, né? Só que aí entra um ponto, na questão da tecnologia. Qual é a importância da tecnologia? Na época, eu lembro, e assim, passado 15 anos, como... Deixa eu ver aqui, você... ok, está compartilhando agora. Então, Vale Transporte, né, tinha uma pessoa que cuidava, o pessoal do RH, uma pessoa que cuidava do Vale Transporte, que eram as fichinhas ainda, né? E aí, na época de Vale Transporte, Vale Alimentação, uma pessoa ficava dedicada praticamente só a isso, né? O que hoje já mudou, né? São cartões eletrônicos, então o que é crédito é lançamento num sistema informatizado, então de forma mais simples, mais rápida. Então, para passar para a gestão estratégica, eu preciso manter, sim, um grupo que vá manter o operacional. Nós vamos continuar a precisar admitindo, demitindo, contratando, fazendo concurso, fazendo várias questões que são operacionais, pagando as pessoas, né? Mas eu tenho que ter uma equipe, em alguns setores, alguns órgãos colocam vários nomes, né? Equipe de desenvolvimento, então é importante ter o operacional, mas sim, dedicar espaço, dedicar pessoas também que vão cuidar dessa parte mais estratégica da gestão de pessoas. Então, a gestão estratégica de pessoas. Aqui, qual é a proposta? Então, como é que vai se conseguir envolver, engajar as pessoas, né? Fazer envolvimento das pessoas e dos servidores, né? Que atuam, né? Com várias questões, principalmente no serviço público, lembrando que a nossa gerenciamento sobre a questão do salarial é muito difícil, é complicada, nem sempre a instituição consegue fazer, porque tem movimentos políticos, envolve assim, questões externas à organização, questões econômicas do momento também, então você não consegue gerenciar a questão da valorização, por vezes, da remuneração das pessoas, né? Então isso foge um pouco. Então, o propósito da gestão de pessoas estratégica é alinhar as ações com os objetivos institucionais da organização. Então, primeira coisa, a organização tem que ter um planejamento estratégico, né? O ERGS tem aqui no PDI, mas assim, quando falamos em PDI, planejamento estratégico, algo que eu já vi em alguns órgãos, assim, na minha experiência, nesses vários anos de atuação, eu posso ter um PDI pendurado aqui, boto aqui no quadro, boto aqui, esse é o planejamento estratégico, feito em gabinete, sem a participação, pelos relatos, houve a participação dos funcionários, da comunidade, isso é importante, mas o quanto efetivamente ele vai ser cumprido e as pessoas vão se envolver para realizá-lo. Então, há que também ter a distinção se o planejamento estratégico, o PDI que foi feito, eu estou fazendo para cumprir tabela, como se fala, para inglês ver, ou algo que realmente a instituição adotou, tem a ideia, está engajada, está envolvida para executar. Porque, assim, se for só para cumprir, existe uma lei que determina fazer o PDI,